Igreja amada, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para falar do seu grande amor. Quero agradecer a nossa irmã Cristina, irmã Marildes, irmã Aline, por mais uma vez me conceder a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Aleluia, Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Quem está com saudade do céu, dá um brado de glória neste hora. Amém. A igreja está ligada. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém? Leamos então a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja de Laodiceia foi a última das 7 igrejas a receber a carta com a mensagem de Jesus. Em nenhum momento no texto nós vemos Jesus fazendo elogio para a igreja. A igreja era uma igreja rica. Ela estava situada numa cidade que era rica, chamada Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela produzia um unguento, uma espécie de colírio para os olhos, para curar doenças dos olhos. E também produzia uma lã preta de qualidade muito fina, de boa qualidade. E os membros da igreja de Laodiceia, eles também eram ricos, eles eram prósperos. Mas o problema não era que eles eram ricos, que eles eram prósperos, materialmente falando. O problema da igreja, que ela era uma igreja orgulhosa, era uma igreja soberba. Jesus, ele não elogia em nenhum momento aquela igreja. Essa igreja de Laodiceia, ela retrata muito bem as igrejas, algumas igrejas da atualidade. Porque existem muitos líderes, muitas igrejas que estão vivendo a mesma situação da igreja de Laodiceia. É interessante ressaltar que Jesus, em todas as cartas adressadas às igrejas, às 7 igrejas, ele repete a expressão conheço. Para todas
7 igrejas, ele diz: conheço as tuas obras. Ele quis deixar bem claro que ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Para a igreja de Tiatira, ele disse: eu sou aquele que sondo as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Ele conhece. Ele conhecia muito bem a situação da igreja de Laodiceia. Jesus, ele conhece as nossas atitudes. Jesus conhece os nossos atos, os nossos comportamentos. Mas Jesus também conhece o nosso interior. Ele conhece os nossos pensamentos. Porque ele tem o poder de sondar os pensamentos e os corações. Às vezes nós pensamos, eu creio assim, que chegamos a pensar que o Senhor não nos conhece. Porque às vezes nós praticamos algumas coisas e pensamos que o Senhor não está vendo. Levamos uma vida de qualquer maneira. Parece que Jesus não vê. Parece que nós esquecemos disso. Nós sabemos que Ele sabe de todas as coisas. Mas tem momentos da nossa vida que parecemos esquecer disso. Mas Ele diz na Tua Palavra, Ele deixa bem claro que Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Que às vezes nós nem nos conhecemos. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele sabe o que você pensou hoje pela manhã dentro da sua casa. Ele sondou o teu coração hoje, os teus pensamentos. Ele conhece todas as coisas. E Ele disse para aquelas igrejas: eu conheço as vossas obras. E Ele disse para a igreja de Laodiceia: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A cidade de Laodiceia, ela era abastecida por fontes de águas quentes. E essa água, ela vinha através de umas tubulações feitas de pedra. E a água, quando ela chegava na cidade de Laodiceia, ela não chegava suficientemente fria para beber. Ela chegava morna. Jesus fez uma referência ao suprimento de água local para chamar a atenção dos crentes de Laodiceia. Quando Jesus disse que aquela igreja era morna, era como se aquela igreja estivesse em cima do muro, indecisa, indiferente, ineficiente, estagnada, não sabia que direção tomar, conhecia a palavra de Deus, acreditava no que estava escrito na Bíblia, porém não vivia o que estava escrito nela. Era uma igreja que não tinha uma palavra para o pecador. Igreja morna. Não sentiam mais a presença de Jesus. Dentro da igreja, adora, louva, se derrama na presença do Senhor. Parece até crente de verdade. Mas quando sai da igreja, é um crente mais ou menos. É um crente meio termo. Está em cima do muro. Não sabe que direção tomar. Não sabe se serve a Deus ou se serve ao mundo.
Na faculdade é mais ou menos. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uns 13 anos, 14 anos, estava naquela fase de obediência. E uma colega me perguntou: Edna, você é crente? Eu respondi: mais ou menos. Quantas pessoas assim na igreja? Sou crente mais ou menos. Mas com Jesus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou é santo ou é profano. Ou é crente de verdade ou é mundano. Porque não pode adorar o Senhor aqui e beber lá fora. Não pode cantar aqui na presença do Senhor, levantar as mãos e xingar, murmurar. Aleluia, glória a Deus. Ou é ou não é? Jesus falou que ele estava a ponto de vomitar aquela igreja. Quem gosta de beber uma água morna? Eu creio que ninguém, né? Nós gostamos de uma água fresquinha, gelada. Água morna é intragável. Não tem como descer, não tem como a gente beber uma água morna. Dá ânsia de vômitos. E Deus estava assim. Estava a ponto de vomitar aquela igreja. Porque era uma igreja mais ou menos. Era uma igreja que não tinha compromisso. Aleluia. 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 Jesus vai vomitar muita gente no dia do arrebatamento. Porque ter nome de crente é fácil. Eu quero ver subir naquele dia, no arrebatamento da igreja. Naquele dia Jesus irá vomitar muitas pessoas, crentes mais ou menos. Crentes sem compromisso na palavra. Aleluia. Aleluia. Aquela igreja, como eu disse, era uma igreja rica. E ela se gabava da sua riqueza. Jesus disse para ela assim: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ela se gabava da sua prosperidade material. Era uma igreja orgulhosa. Se sentia autossuficiente, não precisava de ninguém para nada porque era rica. Ela permitiu que o espírito do materialismo entrasse dentro dela. Porque a sua cidade era rica, era bem estruturada, era famosa. Então a igreja permitiu que o materialismo tomasse conta. Ela permitiu que o materialismo tomasse o lugar de Jesus nos seus corações. Uma igreja soberba, membros soberbos, orgulhosos, que confiavam nos seus próprios méritos. Era uma igreja que se orgulhava do seu templo luxuoso, do seu ministério. Quantos templos luxuosos nos dias atuais? Quantos líderes ostentando riquezas, jatinhos, fazendas, templos bem ornamentados. Mas aos olhos de Jesus, é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Esmirna, ela se considerava uma igreja pobre. Mas o que Jesus disse para ela: tu és rico. Ela era rica, espiritualmente falando. Já a igreja de Laodiceia se gabava da sua riqueza, mas Jesus disse que ela era pobre. Aleluia.
materialistas, que só pensam em ostentação, só pensam em pregar a teologia da prosperidade. Não fala sobre arrebatamento. Não prega mais sobre arrebatamento. Não canta mais sobre o arrebatamento. Não sentem mais saudade do céu. Estão pensando mais nas coisas da terra, enquanto a Bíblia nos diz para pensarmos mais nas coisas que são de cima. Mas tem pessoas pensando apenas nas coisas que são da terra, pensando apenas em adquirir, negociar, comprar, reformar. Já não pensa mais no arrebatamento. Nós sabemos há mais de 2000 anos que Jesus vai voltar. Mas nós não comentamos mais sobre arrebatamento. Não sentimos mais vontade que Jesus volte. E me canta lendo a A gente quer que o pregador sobe aqui e comece a falar: o Senhor está te entregando um carro, está te dando uma casa, o Senhor está te curando nessa noite. Aí é glória a Deus e aleluia. Mas quando a gente fala que Jesus vai voltar, muita gente fica quietinho porque não quer que Jesus volta. As coisas da terra são melhores. Estão mais preocupados com as coisas materiais. Vem para a igreja e vem preocupado com os problemas, com as lutas, com o trabalho. Parece que chega na igreja com a mente vazia de Deus. Eu não sei o que ocupa a mente. Parece que está tão preocupado com as coisas da terra que chega na igreja, não sente a presença de Deus. Quando ouve uma mensagem, quando ouve um louvor que fala de arrebatamento, canta por cantar. Dá glória porque tem alguém do lado dando glória a Deus. Levanta a mão para o céu porque tem alguém do lado levantando a mão. Mas não pensa mais no arrebatamento. O que está acontecendo com a igreja? No meu tempo de jovem, quando se pregava sobre o arrebatamento, caía fogo na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu era criança. Eu corri para dentro da igreja e falei: Jesus vai voltar agora. Corria para dentro da igreja. Glória a Deus. Mas estava da glória a Deus. Aleluia. O que está acontecendo conosco? Parece que o céu está tão longe, tão distante de nós. A gente se preocupa tanto em se arrumar para vir para a igreja. Parece que a gente está tão preocupado com o exterior, que esquece de cuidar do interior. Parece que está indo para a igreja por ir, porque não quer ficar em casa, não tem nada para fazer melhor do que ir para a igreja. Crentes mais ou menos, crentes meio termo. Crente mais ou menos não entra no céu. Ou é ou não é? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. A igreja de Laodiceia era uma igreja infeliz. Como é triste ouvir isso de Jesus. Uma igreja infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus começa a aconselhar aquela igreja. Ele dá 3 conselhos para a igreja de Laodiceia. Versículo 18: aconselho-te que de mim
Compre o ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia como uma loja, como um comerciante espiritual, como comerciante do céu. Ele me canta. Era uma igreja indiferente. Ele estava a ponto de vomitar, mas ele amava aquela igreja. Ele começa a aconselhar a igreja de Laodiceia: compre ouro refinado no fogo para te enriqueceres. Ela era rica, os membros eram ricos, porém espiritualmente eram pobres. Não tinham unção de Deus, não eram usadas pelos dons espirituais, não glorificavam o Senhor, não tinham um coração renovado, não orava pelas madrugadas, não vinha para as consagrações durante a semana, eram murmuradores. Crente pobre espiritualmente é assim. Show me cantando. Ela precisava comprar ouro refinado pelo fogo para ficar rica espiritualmente. Ele me canta. Jesus usa o termo comprar, porque não é fácil adquirir riqueza espiritual. Por isso que ele fala: compre de mim. Para adquirir riqueza espiritual tem que pagar um preço. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Para se apoderar do reino dos céus é necessário se esforçar. É necessário pagar o preço devido. Ninguém se enriquece espiritualmente com os braços cruzados. Ninguém fica rico sem nenhum esforço. Não tem como ser próspero espiritualmente se não dobrar os joelhos pelas madrugadas. Não tem como conseguir tudo isso se não jejuar, clamar e viver em santidade. Não tem como. Não adianta. Não adianta. Crente meio termo não suporta perseguição. Crente mais ou menos não suporta lutas. Crente pobre espiritualmente desiste diante da primeira barreira. Decida-se hoje. Deixe de ser um crente mais ou menos, meio termo. Sai de cima do muro enquanto você tem oportunidade. Jesus dá um segundo conselho para a igreja de Laodiceia: compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A igreja, ela tinha condições de comprar roupas luxuosas,
confeccionada com a lã produzida na sua cidade. Mas ela não tinha condições de comprar roupas espirituais, roupas brancas. O seu dinheiro não podia comprar vestes brancas. Eu não estou falando, Jesus também não está falando aqui dessa roupa que cobre o nosso corpo físico. Jesus está falando aqui de roupas espirituais. As roupas brancas simbolizam a nossa vida sem pecado. Simboliza uma vida santa, pura. A igreja de Laodiceia espiritualmente estava nu, estava mostrando a sua nudez espiritual, porque ela não tinha vestes brancas. João, ele teve uma visão, ele viu uma grande multidão de todas as nações, tribos e línguas diante do trono. E um dos anciãos pergunta para João: de onde vieram estes? E quem são? João, ele responde para o ancião: tu o sabes, porque João não sabia quem era aquela multidão. E um dos anciãos falou para João: estes são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Aquela multidão lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso vai acontecer na grande tribulação, após o arrebatamento. Mas nós podemos hoje lavar as nossas vestes e branqueá-las no sangue do Cordeiro. Nós podemos tirar as manchas das nossas vestes. Nós podemos alvejá-las no sangue do Cordeiro. Não espere acontecer um arrebatamento. Não espere começar a grande tribulação, porque aquela multidão lavou as suas vestes em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio às torturas. E hoje você tem liberdade de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Comece a olhar para as suas vestes espirituais. Olhe para ver se tem alguma manchinha, a mancha do pecado, e peça ao Senhor nesta noite para branqueá-las no teu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós ficamos tão preocupados com as nossas vestes, não é? Físicas. Estamos tão preocupados com o que vamos vestir. Às vezes durante o dia, né, a gente pensa, começa a se perguntar com que roupa eu vou hoje para a igreja. Mas a gente não faz a pergunta que devia ser feita: como estão as minhas vestes espirituais? Será que elas estão brancas? Será que elas têm alguma manchinha? Como que estão as minhas vestes? Só Jesus pode oferecer. Só Jesus pode fornecer roupas brancas espirituais. E aquela igreja precisava disso. Aleluia. O terceiro conselho: compre colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. A igreja estava cega espiritualmente. Ela só conseguia enxergar o mundo, que o mundo podia oferecer. Ela não estava vendo como Jesus estava vendo.
Ela não estava enxergando com os olhos de Jesus. Estava cega. Só tinha olhos para enxergar o material. Quando a pessoa está cega espiritualmente, ela não consegue ver como Jesus vê. Ela não consegue enxergar o que o Senhor está enxergando. A pessoa cega espiritualmente, ela não vê o céu. Ela não vê o mundo espiritual. Parece até que o mundo espiritual nem existe. Enquanto nós estamos aqui adorando, enquanto nós estamos vivendo a nossa vida no dia a dia, no nosso cotidiano, está acontecendo lutas, guerras terríveis no mundo espiritual. Mas quem é cego não vê, não enxerga, não vê o céu pelos olhos da fé, porque está cego, está com problemas na visão espiritual, está precisando de remédio. A cidade era fabricante de um remédio para os olhos, mas não era desse que a igreja estava precisando. Ela estava precisando do colírio espiritual, para que ela voltasse a enxergar. Permita que o Senhor pingue algumas gotas do colírio espiritual nos seus olhos, para que você possa ver o que Ele está vendo, como Ele está vendo, para que você possa ver como está a sua vida. Porque às vezes nós pensamos que está tudo bem, quando está tudo errado. Porque estamos cegos espiritualmente, não conseguimos ver o que tem que ser visto. Às vezes a gente olha para o irmão e conseguimos enxergar os seus defeitos, os seus erros, mas não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que estamos precisando com urgência de uma transformação. É necessário permitir que o Senhor coloque algumas gotas de colírio nos nossos olhos. Aleluia. Aleluia. Mas é preciso reconhecer isso. É preciso falar com Ele: Deus, eu preciso desses produtos da sua loja espiritual. Eu preciso comprar, Senhor. Eu preciso adquirir, porque eu quero entrar no céu. Eu não quero ser crente mais ou menos. Eu quero ser um crente por inteiro. Aleluia. Jesus então dá os conselhos para aquela igreja, os 3 conselhos. Agora ele vem com uma exortação. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele não fez nenhum elogio para aquela igreja, mas foi para a única igreja que ele declarou o seu amor. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Uma igreja indiferente, ineficiente, morta, orgulhosa, soberba, mas Jesus amava aquela igreja. Ele diz para ela ser zeloso, ser cuidadoso. Arrepende-te. Arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de atitude. Quando acontece uma mudança verdadeira, um arrependimento verdadeiro, há mudanças. Quando acontece o arrependimento genuíno, não é da boca para fora, não. Não é remorso, não. É
mesmo, verdadeiro, quando acontece o arrependimento verdadeiro, há uma mudança de comportamento, de pensamento. Não vou fazer mais. Não vou repetir esse erro mais. Não peco mais. Agora, quando não acontece o verdadeiro arrependimento, torna a repetir o mesmo erro lá na frente. Porque não houve arrependimento. Houve apenas remorso. Apenas pesar pelo erro. Apenas o coração se entristeceu pelo pecado. Mas não houve arrependimento. É necessário se arrepender. É necessário ser zeloso, ser cuidadoso. Aleluia. É necessário mudar de vida. É necessário se voltar para o Senhor. É necessário cultivar a intimidade com Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus continua. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando nós lemos, eis que estou à porta e bato, dá a entender que Jesus não está com pressa. Eis que estou à porta e bato. Como se ele dissesse, eu não estou com pressa. Eu estou batendo. Jesus estava do lado de fora da igreja. Jesus não estava dentro da igreja. Não estava dentro do templo. Não estava nos corações daqueles membros. Estava do lado de fora. Quantas vezes nós recitamos esse verso no culto de evangelismo? Às vezes nunca lemos para a igreja. Mas para quem que Jesus disse essas palavras? Para uma igreja. Gostamos muito de aplicar esse verso para o pecador. Mas é para a igreja. Glória a Deus. É para nós essa palavra. Porque Ele está do lado de fora de muitas vidas, de muitos corações, de muitos lares, de muitos templos. Está do lado de fora batendo. Ele falou, se alguém ouvir a minha voz, se alguém reconhecer o seu estado lastimável e se arrepender, eu vou entrar. Glória a Deus. E vou alimentá-lo. Aleluia. Que maravilha. Glória a Deus. Ele vai entrar. Deus. Vai cuidar da gente. Vai dar pão. Água fresquinha. Vai nos fortalecer. Vai andar lado a lado conosco. Aleluia. Aleluia. Ele está batendo. Ele está batendo aqui. Ele está batendo nessa noite na porta do seu coração. Abra a porta do teu coração. Deixa Ele entrar. E me canta, Leandra Lamanai. Deixa Ele te alimentar nessa noite. Deixa Ele saciar a tua sede espiritual. Deixa Ele mudar a tua sorte. Deixa Ele fazer a morada da sua vida. Deixa Jesus entrar. E me canta, Leandra Lamanai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sei qual é o produto que você está precisando. Eu não sei. Mas você sabe. Você está agora diante do comerciante do céu. Ele está vendendo aqui nessa noite. Ele está vendendo roupas brancas. Está vendendo remédio para os olhos. E me anda lá.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você sabe do que você precisa. Sede santo, porque o teu Deus é santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo. Não tem fim quando estivermos aqui na terra. Enquanto estivermos aqui, estaremos passando pelo processo de santificação. Enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós precisamos estar nos esforçando para adquirir do Senhor roupas brancas, colírio para os nossos olhos, ouro refinado pelo fogo para ficar rico espiritual. Todos os dias nós precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos como que está a minha veste. Todos os dias nós precisamos procurar o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu pequei, eis-me aqui, purifica as minhas vestes. Tem uma manchinha bem aqui de pecado, Jesus, limpa para mim. Branqueia, Jesus. Alveja, Jesus. Eu estou precisando de ouro refinado pelo fogo, porque eu quero me enriquecer. Jesus, eu acho que eu estou precisando de colírio, porque eu já estou vendo derrota, eu já estou vendo perseguição, eu só vejo luta, eu não vejo vitória, eu não vejo solução. Tem que se desesperar mesmo, rasgar o coração. Não podemos nos acomodar como aquela igreja se acomodou. É rasgar o coração mesmo. É dizer para Jesus: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso de mudança, eu preciso de transformação, eu preciso acordar. Eu preciso sentir saudade do céu. Aleluia, aleluia. Não foram apenas as virgens loucas que dormiram, não foi. A gente lê tão rápido a parábola que a gente nem percebe isso, né? Culpa sempre as loucas. As loucas eram erradas. Não tinha azeite de reserva. E tal, e tal. Porém, a Bíblia nos diz, Jesus fala que todas dormiram. As virgens prudentes e as virgens loucas, todas tosquenejaram, todas pegaram no sono. Em algum momento da nossa vida dormimos, pegamos no sono. E não é só aquele crente fraquinho, não. Não. A gente tem essa mania. Aquele irmãozinho vai desligar. Aquele irmãozinho ali, se Jesus voltar, não vai subir. Mas nós estamos dormindo também. Estamos tão distraídos com as coisas materiais, tão distraídos com as coisas da terra, com os deleites. Esquecemos que o que o Senhor tem preparado para nós é eterno. É para sempre. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode roubar de nós. Vale a pena abrir mão de tudo aqui para chegar até o céu. Vale a pena renunciar ao eu, o pecado. E tudo aquilo que nos abandona, nos tira da presença do Senhor, nos priva da presença do Senhor. Que o Senhor nesta noite possa te abençoar, possa te fornecer o colírio, o ouro refinado pelo fogo, as vestes brancas. Você sabe do que você precisa. Se não sabe, peça ajuda ao Espírito Santo nessa noite, que Ele vai te ajudar. Ele vai refrescar sua memória e vai te lembrar
que você está precisando, amém? Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus mandou um pãozinho quentinho do céu nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, para que nós venhamos despertar, igreja. Aleluia. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção à palavra introdutória nesta noite. Falou que eu, o Senhor, esquadrinho